Alguma vez você teve a sensação de sentir o futuro? De ter uma premonição? Saber que alguma coisa vai acontecer? E como será que a ciência explica isso dentro das nossas mentes? Inconsciente ou subconsciente e consciente. Será que é possível ter respostas sem ter sequer feito uma pergunta? Presta atenção. O teu duplo, o teu eu do futuro pode estar falando com você, mas será que você está prestando atenção? Quer saber? Vem comigo. Aloha, sejam bem-vindos ao canal da Quântica. Eu sou Selva Salerno falando do futuro, falando do teu duplo e da tua relação entre futuro, mente e realidade. Hoje eu quero falar mais especificamente sobre esse sentir o futuro, esse palpite, essa premonição, ou talvez intuição, ou insight, mas como tudo isso se processa dentro do nosso cérebro? O que a neurociência diz referente a isso? Muito bem. Imagina, como eu já disse, você saber uma resposta sem mesmo ter feito uma pergunta. E aí você para e pensa, nossa, mas que engraçado, eu ia perguntar exatamente isso. Eu sei que isso parece um pouco místico, mas eu vou trazer aqui 3 bases científicas para você poder entender um pouquinho melhor como tudo isso acontece no nosso cérebro. A primeira que eu vou falar é sobre o processamento preditivo, a chamada teoria bayesiana. É mais ou menos assim, você aplica uma previsão, você prevê o teu futuro com base em experiências passadas. Existe um teorema na matemática que é um princípio, basicamente, que é o teorema de Bayes. Ele diz o seguinte: você consegue atualizar as suas crenças, por exemplo, trazendo uma analogia, a partir de novas informações que você vai somatizando na sua mente. É como se você estivesse fazendo um upload. O nosso cérebro, ele funciona como um processador de predições. Ele tem um modelo preditivo dentro dele, ele consegue fazer uma previsão de um determinado resultado a partir das informações que ele processa e absorve do ambiente, ou então, de outra maneira, ele tem como experiência já acontecida. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para melhorar tudo isso. Imagina que você está na rua, na escuridão, e de repente lá na frente você vê uma silhueta no chão, preta, escura. O seu cérebro, ele vai entrar em alerta e ele vai dizer: opa, cuidado, tem uma cobra. Só que aí você vai chegar mais próximo e você vai ver que não era nada mais do que uma corda que estava ali jogada no chão. O teu cérebro, ele te traz essa resposta com base naquilo que ele já conhece. E obviamente, como nós funcionamos sempre no alerta, ele vai trazer esse tipo de informação um pouco negativa, vamos dizer assim, em contrapartida para você sobreviver. Ou seja, eu me preparo para me proteger. É assim que o cérebro ele opera. Em outras palavras, o cérebro ele não vê a realidade como ela é. Ele vê a realidade como ele percebe a partir dos padrões que ele tem, a partir das informações internas. Ele processa aquilo e ele traz, obviamente, uma realidade para a sua vida, que muitas vezes é muito mais mental do que aquilo que realmente você está vendo. Tomada de decisão inconsciente. Estudos mostram que o nosso cérebro, ele se antecipa a tomar determinadas decisões sem mesmo você ter consciência disso. Para isso, nós temos o chamado experimento de Libet. Benjamin Libet, um neurocientista da década de 80, ele trouxe essa questão colocando em dúvida
se realmente nós temos um livre-arbítrio. Então ele fez uns processamentos de resposta ao toque de um botão ou fazendo um determinado movimento, onde ele mediu a ideia em relação ao movimento. Ou seja, eu vou, quando acontecer tal coisa, ou quando eu for pensar alguma coisa, eu vou apertar um botão. E o que ele mediu? É que muitas vezes nós antecipávamos o movimento sem trazer o pensamento. Isso quer dizer que o nosso subconsciente pode sim trazer informações que estão lá dentro de acordo com aquilo que nós vamos fazer, sem ter consciência absoluta disso. Ou seja, eu vou reagir sem ter consciência. Nós fazemos praticamente isso o tempo inteiro, ok? Então, não adianta a gente se assustar com isso. O que você pode trazer para esse tipo de padrões e de procedimentos é tentar entender como você opera de forma inconsciente por meio do seu consciente. E por último, não menos importante, o chamado rede de modo padrão ou modo default, que eu adoro, que quem estuda muito isso é Marcus Raichle, é um neurocientista da atualidade, e ele fala coisas maravilhosas sobre esse estado onde o cérebro, o nosso cérebro, se encontra. É o que eu chamo de modo panguar. É quando você não está consciente ou focando em alguma determinada tarefa e aí você fica panguando. É nesse momento que o teu subconsciente começa a trazer informações como insights, intuições e mais criatividade para você resolver os seus problemas. Com base nesses três conceitos da neurociência, a gente pode chegar à conclusão de que sim, o nosso cérebro, ele escuta o futuro, ele traz informações do futuro com base em informações que ele tem do ambiente, que ele está percebendo sendo como novas ou, obviamente, como percepções passadas ou experiências passadas. Tudo isso ele assimila e traz, vamos dizer assim, decodificados para que você possa ter uma experiência. E essa experiência pode ser N coisas, como por exemplo, sincronicidades, a gente percebe essas sincronicidades, pode ser insights, pode ser criatividades, ter novas decisões, tomada de decisões diferenciadas e por aí vai. Isso quer dizer, então, que o teu duplo, sim, está tentando se conectar com você, mas muitas vezes você que está aí no automático, sem prestar atenção, você não escuta e deixa passar despercebido. A gente faz isso muito com oportunidades que passam o tempo inteiro e a gente foca muito mais no problema do que na solução. E é disso que se trata. Eu entendo que muitas vezes a nossa vida é muito corrida e a gente não tem tempo para esse tipo de coisas. Mas assim, você fazendo algumas práticas para você alimentar o teu mental, assim como você alimenta o teu corpo, assim como você descansa, práticas que vão te ajudar a você ter mais clareza, a você ter mais discernimento das oportunidades que estão diante de você e você não para perceber. Então você pode fazer mindfulness, você pode fazer uma escrita num diário, você pode fazer perguntas, né, a chamada maiêutica, autorreflexão, você parar para pensar em não só numa determinada saída, mas em várias. A gente geralmente tem essa preguiça de fazer isso, mas obviamente que o cérebro ajuda um pouco nessa questão, porque ele não quer que você consuma, né? Ou seja, ele não quer que você perca energia, ok? Então ele sempre vai tentar levar você para distração, sempre vai levar você para não ouvir as coisas que o teu futuro está trazendo para você.
E se você quer ter essas experiências, Selva, eu adoraria passar por todo esse processo. Gostaria de entender como funciona a minha mente, como funciona meu cérebro, como eu consigo ter uma alta performance para poder escutar mais o meu duplo, o meu futuro, para ter mais uma visão, uma clareza, né? Aquela visão periférica, conseguir enxergar além do que você consegue enxergar. Eu vou te fazer um convite. Estou lançando a jornada Sensorium, que trata disso e muito mais. Então você vai ter sim uma viagem ao passado, voltando ao presente, indo para o futuro e, obviamente, entendendo como tudo isso opera, não somente no ambiente, mas também aqui na tua mente e no teu cérebro, que são a interface para tudo o que acontece com você e no universo. E se você quer saber sobre isso, eu te convido a clicar no link que está aqui embaixo e a falar comigo, para eu te trazer todas as informações que você precisa referente a essa nova jornada, ok? Portanto, meus caros, meus queridos, sim, você pode e você deve escutar o seu futuro. E o seu cérebro, ele já foi programado especificamente para isso. Basta então aprender como você pode fazer isso. Então, se você curtiu esse vídeo, eu peço para você deixar o teu like ou então você, obviamente, compartilhar com pessoas que precisam desse tipo de informação, pessoas que precisam ter mais clareza, mais criatividade, pessoas que precisam ter um futuro melhor. E é disso que se trata. Gratidão por estarem aqui, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Aloha! Até lá!